Olá, família. Vocês já devem ter ouvido falar que na mineração, assim como na eleição, você só sabe o resultado depois da apuração. E hoje eu vou incrementar esse discurso. E nós vamos envolver nesse discurso a Assembleia. Por que Assembleia, gente? Porque ela é a base de tudo. É como se fosse a eleição do governador. Sábado, 10 horas da noite, 10 e pouco, eu estava junto com um síndico, o qual admiro bastante, e ele estava comentando de tudo que ele fez e me mostrando o projeto dele para 4 anos. É óbvio que ele, com um projeto para 4 anos, ele está considerando que ele vai ser reeleito. E tudo indica que vai ser mesmo. Porque, além do bom trabalho, gente, eu diria que ele aprendeu a se comunicar. Que o principal evento de comunicação é a Assembleia. Escrevam aí, quem concorda comigo, a importância da Assembleia. E por isso, nós vamos receber hoje uma síndica, advogada, comunicadora, e vamos discutir o como melhorar o performance nas assembleias e como fazer para ser mais eficiente. Deixa eu ver se ela já está entre nós aqui. Já está. Vai participar desse nosso debate. Advogada, comunicadora. Espera só um pouquinho, Juliana, que eu liguei o meu retorno aqui e não tirei. Como fazer pra... Seja muito bem-vinda, minha amiga. Como é que você está? Saudades. Saudades, quanto tempo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Ano. Já estamos em fevereiro, mas feliz ano novo, né? Até março a gente fala feliz ano novo. Depois começa carnaval, aí tudo bem. Aí já começou para valer, né? Não, mas esse ano, janeiro, já começou com tudo, né? Já. Começou sem brincadeira. Começou sem brincadeira mesmo. Você tem razão. Bom, Juliana, se apresente, então, para a gente já entrar nesse assunto tão delicado, né? Bom, boa noite a todos. Me chamo Juliana, sou advogada, trabalho com condomínio aí já há uns 15 anos, tanto como síndica orgânica, síndica profissional. Atuo tanto na parte de gestão quanto na advocacia, né? A gente não larga nenhuma das duas pontas, porque é o que eu costumo dizer, condomínio, quando te pica o bichinho, você não quer soltar, porque é muito bom trabalhar para condomínio. E quando eu falo muito bom, não é só financeiro, né? Não é só um mercado que cresce, mas Sim. É a riqueza de informação, é o convívio, isso tudo é muito gratificante. Então, é um meio que eu gosto e que eu tenho muito prazer de conversar. Agradeço o Debate Síndico, agradeço o Valmor pelo esse convite de poder trocar uma ideia, conversar com vocês sobre um tema tão interessante. Você sabe que o interesse em você já é histórico, né, Juliana? Gente, para quem não sabe, a gente trabalhou junto em mais de um condomínio, e aí a gente vai aprendendo a identificar o tipo de serviço. E por que do papo de hoje, Juliana? Porque isso é uma coisa recorrente no debate síndico. As pessoas perguntando qual assembleia que é melhor, que documento que eu tenho que ter, um assunto muito quente, que é a história do presidente da mesa. Se puder encaixar isso aí no teu papo, é importante. Mas com toda essa preocupação, o que eu queria que a gente discutisse hoje é como é que a gente faz para os moradores do condomínio respeitar o síndico e entender a relevância que é uma assembleia. Ela é a decisão do futuro do condomínio. Estou exagerando?
De forma alguma. E é um grande calcanhar de Aquiles, né? Porque e é interessante, inclusive, fazer essa live agora, porque nós estamos no trimestre de ouro. Sim, A maioria dos condomínios, a assembleia é agora no primeiro trimestre. Então, prestação de contas, previsão orçamentária, é um trimestre de muita eleição também. Então, quem não é síndico e quer virar, é agora que entra. Então, é um tema bastante oportuno. E é um grande problema, porque a gente costuma brincar que quando uma assembleia está cheia, o condomínio está com algum tipo de problema ou é sorteio de vaga. Das duas, concordo uma. plenamente. Né? E trazer a massa condominial para participar da gestão e das decisões é bastante importante. Então, tem alguns artifícios que a gente usa, que eu particularmente gosto bastante, que é um exemplo. Deixar uma pauta enxuta. Não façam uma assembleia com 10 itens em pauta. Coloca 2, 3 itens. Porque quando você tem uma pauta muito longa, a tua assembleia ela vai ser longa, ela vai ser maçante, cansativa. E aí o condômino, quando vê o edital, fala, putz, que saco, olha, nem vou. Ah, deixa lá que o que decidirem tá bom. Porque isso, ele já sabe que vai perder ali um tempão do dia dele com coisas que ele entende que não são produtivas. Então, se você tem uma assembleia concisa, curta, que dure ali. Eu entendo que uma assembleia produtiva é uma assembleia que dura de 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Mais que isso, as pessoas já não estão assimilando o que você está propondo, o que você está colocando, ficam dispersas e aí entra na questão enfadonha que gera um desinteresse. Então, esse é um dos recursos que eu uso para atrair o pessoal para participar das assembleias. Eu acho, Pode. Juliana, que eu nunca participei de uma assembleia que tivesse durado só 1 hora. Eu já fiz sorteio de vaga com 1 hora. Por isso que você está aqui, porque você é diferente. Né? E o que eu acho que ela é diferente, gente, é justamente no posicionamento. No posicionamento jurídico, como advogada, ela escreve muito bem, ela é muito direta, não deixa de responder ninguém e poderia dizer que ela não se esconde de problema. Concorda, Juliana? 100%. Aliás, quem se esconde de problema não vire síndico, né? Porque os problemas vão correr atrás de você. Bem lembrado, bem lembrado. Mas é justamente isso. A gente precisa, quando as pessoas confundem um pouco, né? E aí aqui eu vou fazer uma parte quando a gente fala de condomínio residencial e condomínio comercial. São duas gestões completamente diferentes. Quando você é síndico de um condomínio residencial, você está gerindo a intimidade das pessoas. Para onde elas vão, quando já estão cansadas de um dia inteiro de serviço, é ali que elas brigam com o filho que está desobedecendo, é ali que ela briga com o marido briga com a mulher, ou é ali que ela vai para se refugiar de um chefe ou de um cliente que torrou as paciências o dia inteiro. Então, quando ela ou ela já vem com muito foco em querer descansar, desestressar de um dia inteiro, ou ela vem pensando como vai lidar com algum problema interno. Então, você está lidando com uma coisa que é muito pessoal. E você não pode levar isso para o coração, senão o problema acaba virando para você, né? Então, a sua firmeza de posicionamento, entender que talvez aquele esporro não é contigo, mas que você precisa se posicionar para que as pessoas saibam como te tratar, que você não é você o ensejador dos problemas dela, é bastante importante. E estar presente. Teve uma reclamação? Não hesite em chamar uma reunião, não hesite em chamar uma assembleia. Se possível, envolva o conselho, porque isso mostra que você não está intimidado com a situação, que você entende do que você está fazendo e que o teu posicionamento é transparente. Juliana, você falou uma coisa que eu falo bastante quando eu vou com a equipe para condomínio para treinar, e é inevitável, gente. Quem é aqui do nosso meio, a gente só tem entre a gente pessoas de condomínio, ter alguma animosidade nas assembleias. E é entender que é muito comum a animosidade não ser ao interlocutor, e sim a uma situação, né, Juliana? Exato. Eu sempre costumo dizer que todo problema tem um pano de fundo. E a gente só vai entender a real razão quando a gente pegar o contexto. Às vezes ele está brigando por conta daquele fator, mas na verdade o estresse dele é com outra coisa. Então você dividir os ambientes e, olha, tá perdendo o controle,
desculpa, a nossa conversa acaba aqui. Quando você se acalmar, a gente volta, retoma o assunto, porque daqui para frente não sai mais nada que preste, né? Falando um português correto, é importante ter esse filtro. E essa atitude, ela pode ser feita de forma simpática, né? Ela não precisa ser agressiva, né? De forma E é, alguma. infelizmente, o que acontece de vez em quando, né? Tem um versículo em Provérbios que fala que a palavra branda apazigua o furor. E é muito verdade, né? Porque se a pessoa vem, a palavra branda apazigua o furor. Está lá na Bíblia. E é muito verdade, porque se você já está irritado, você vai colocar uma situação, você recebe uma resposta dura em troca, a coisa piora, né? A melhor defesa é o ataque, você vai atacar para se defender e a coisa toma uma proporção que você nem imagina. É lógico que não significa que você vai aceitar as coisas, mas a forma que você coloca, a forma que você se posiciona, com muita calma, com muita educação, você coloca o seu ponto de vista com firmeza. Tá vendo? Não é porque se fala baixo que não é firme, né? Deixa eu aproveitar que está ficando difícil de eu correr aqui. Eu quero agradecer a Márcia Stock e ao Vieira. Vieira, bom estar entre a gente. A Rosângela, a Marlene, a UniSPG, a Gisele, a Heloísa Afonso, Ideia Consultoria, belo nome, viu, Ideia? Gostei do nome. Ao Leonardo, ao grande Sérgio Duque entre nós, também outro bom falante. Irã Guedes, Atimo Gás. O Atimo, a gente nunca falou sobre gás aqui. Entra aí no direto, deixa teu contato, vamos fazer uma live sobre gás? Eu estou falando isso porque eu morava num prédio que tinha gás e agora eu mudei para uma casa que não tem gás encanado. Descobri que eu estava mal acostumado. É legal essa história de gás encanado aí. Eluche e André Fernandes. Diga, Juliana. Então, a gente estava dizendo que é importante ser firme. Você falou que é importante uma pauta curta, que conseguir fazer reuniões entre 1 hora e 1 hora e meia favorece com que as pessoas permaneçam atentas e, principalmente, que voltem nas próximas, né? Porque Exatamente. tem muitas assembleias que o que faz é desmotivar o morador vir à próxima, né? Você vai numa... Deixa eu fazer uma parte, você falou do gás. Tem uma onda agora de trocar os condomínios que tem GN e trocar para GLP. Acho que é um tema interessante para se explorar, né? Os reflexos e consequências disso, tanto em termos de segurança quanto em economia. Mas voltando para o nosso tema. Fica a dica, né? Fica a dica. Quando você não tem prazer de estar num lugar que é só discussão, que é só lavação de roupa suja, e é aquele negócio que se enrola e não se chega a uma conclusão. Então, a pauta objetiva, ela te ajuda muito nisso. Um outro recurso que eu uso bastante é divulgar o material antes da assembleia. Então, por exemplo, eu vou fazer uma assembleia de prestação de contas. Eu mando, tudo bem, o conselho já analisou, quem dá o parecer de aprovação das contas é o conselho, eu entendo isso. Só que eu mando para os meus condôminos um resumo de toda a prestação de contas, com gráfico, mostrando onde está a nossa maior despesa, quanto era o previsto, quanto nós gastamos, por que gastamos a mais ou por que gastamos a menos. Então, você manda isso uma semana antes para os condôminos, eles conseguem analisar e quando chega na hora da assembleia, não é só um monte de números para eles verem. Eles se sentem participantes, eu não estou só, aprova porque eu não sei o que é, né? Até o próprio conselho não vai lembrar, você aprova contas de 1 ano. Você lembra o que você fez em janeiro do ano passado? Já está então, lembrado de janeiro desse ano, né? Mas não é. Quem dirá do ano passado? Na previsão orçamentária, a mesma coisa. Manda a planilha de previsão orçamentária. Diz o que você está prevendo ali, quais são os seus projetos, o porquê daqueles valores, né? Os índices do contrato, quando que os contratos renovam. As pessoas já vão mais maduras para a assembleia. E isso faz a discussão ser mais concisa. Se você vai ter uma assembleia de obras, que você vai discutir alguma coisa polêmica, divide em 2, ou faz uma reunião informal antes, apresenta o projeto, se dispõe para debater os detalhes e já leva a causa madura para a assembleia. Isso faz muita diferença na hora da tomada de decisão e te ajuda também a ter uma aprovação maior. Você falou uma
coisa muito interessante que nem sempre as pessoas seguem, os síndicos seguem, né? Nada impede de você ter micro reuniões com grupos específicos para expor o seu ponto de vista, né, Juliana? Exatamente. Juridicamente é cabível também, né? Não tem nenhum problema para a gestão do condomínio, né? Essas reuniões, elas não podem ter poder de decisão de assembleia, né? Porque são reuniões focadas. Certo. Mas, por exemplo, um dos condomínios que eu estou síndica, nós temos o grupo da academia, temos o grupo das crianças. Então, vai ter... Eles queriam uma benfeitoria X, foi levada uma proposta para a assembleia, que acabou não sendo aprovada porque o prédio estava entrando em restauração de fachada, que é uma obra cara. Então, tá, mas foi aprovada uma verba de R$ 200 por mês. Aí foi feito reuniões, com essa verba, o que vocês querem que seja comprado, o que atende a necessidade de vocês. Eles apresentaram orçamentos, a gente apresentou orçamento e chegou no que foi comprado e equipou aquele espaço. Com as crianças, acaba sendo a mesma situação. Então, vai ter doces ou travessuras no Halloween, os próprios pais organizam, uma caça aos ovos na Páscoa. Você consegue direcionar a atenção para grupos específicos e todo mundo se sente de alguma forma atendido, porque nem tudo é assunto para a Assembleia. E muito importante, né? Esse morador passa a ser alguém que está disposto a te ouvir, né? Exato, porque ele se sente atendido, né? Exatamente, integrado, né? Sim. Ele faz parte, sabe que o condomínio está cuidando dele de um jeito ou de outro, né? Exatamente. E a velocidade da resposta, né? O condomínio te manda mensagem, você demora uma semana para responder, então ele vai ficar com a percepção de que você não está se importando com a situação dele. Essa é boa, viu, gente? Todo mundo quer se sentir integrado. Uma semana sem responder é literalmente não estou ligando para você, né? Ainda mais em geração de rede social, de micro-ondas. Eu falo, pessoal, é tudo geração micro-ondas. 30 segundos está quente, está pronto. Né? Mas, infelizmente, acontece. É lógico que você não vai conseguir responder em 30 segundos uma mensagem. Mas, olha, vou verificar, tá aqui tua resposta, é isso, é aquilo. Nem que seja um áudio, que às vezes está dirigindo, não vai responder no celular, mas dentro ali daquele mesmo dia, tenta responder, porque isso mostra que você está atento. Até porque o WhatsApp, depois a conversa vai lá para baixo e você esquece, né? E você citou uma coisa importante, né? O mundo está mais rápido, a gente está com mais facilidade de esquecer por causa do excesso de informação. E toda vez, gente, que a gente não dá uma resposta, você gera uma sensação de não atendimento. No fim, depois de 2 ou 3, a pessoa acaba reagindo mal com você e nem lembra por quê, né, Juliana? Ele só está com aquela sensação de que esse síndico não gosta de mim. Já aconteceu isso com você, Juliana? Olha, eu já tive essa sensação de que esse síndico não gosta de mim, mas não foi por conta de falta de resposta. Não? Não. É assim, você quando decide ser síndico, nem todas as suas respostas vão agradar. Sim. Né? Então, você tem que fazer valer o regimento interno, a convenção, as normas de boa convivência, e nem sempre as respostas vão agradar. E tem pessoas que aceitam uma resposta que não é a que elas querem, mas infelizmente a gente tem uma geração hoje que não aceita um não. Né? Então, não tem dificuldade. Mas ainda assim eu me mantenho na minha postura. Bom, mas você já deu algumas dicas relevantes. Importante que esteja claro o que vai ser decidido na Assembleia. Importante que as pessoas saibam que será breve. Importante que as coisas serão resolvidas. Exato. Né? Porque não adianta só discutir e depois não resolver, né? Exatamente. Assim, você tem que, periodicamente, revisa suas atas de assembleia. Tudo que você se propôs a fazer, tudo que você pediu a aprovação dos seus condôminos, você cumpriu? Né? Em que prazo você cumpriu isso? Ou se não cumpriu, por quê, né, Por que Julia? não cumpriu e deu uma satisfação? Porque às vezes não é possível. Eu tenho um problema sério num condomínio de um talude
que ele está desbarrancando. Ali a gente já tentou uma série de coisas de plantar e não deu certo. Então, assim, a gente volta na Assembleia, olha, tentamos isso, não funcionou, agora a gente vai tentar isso. Até que está chegando à conclusão que o mais correto vai ser tirar o talude. E é uma obra caríssima e super complicada. Mas se for o caminho que tem, pelo menos eles têm ciência que foi seguido todo um passo a passo, que foi tentado as possibilidades e que não tem jeito, esse é o caminho. Importante, né? Uma coisa que eu gosto também, que eu acabei esquecendo de dizer, é de relembrar as pessoas. Olha, semana que vem a gente tem assembleia. Olha, hoje a gente tem assembleia, te encontro às 7 horas, né? Porque as pessoas esquecem. Esquece mesmo, né? Muitas vezes. E, gente, a gente que está muito tempo em condomínio entende. Vem à assembleia o pessoal do contra. Porque quem está confortável com a gestão, quem está confortável com a sindicância, não tem a preocupação de ir. Exatamente. E esquece que para o síndico nos ajudar, a gente precisa ajudar o síndico. Né? E participar e dar a sua boa opinião, mas tem que estar presente. Lembra no começo da live? A Assembleia é parecido com mineração e eleição. O que acontecer na Assembleia vai direcionar a gestão que será feita no condomínio. O síndico pode estar cheio de boa vontade. Se na Assembleia, por falta de uma boa comunicação, por falta de gente favorável, mudar o caminho, temos um problema. Juliana acabou de dar um exemplo importante de um projeto grande que ela tem no condomínio, que eles estão tendo que estudar variáveis para tomar uma decisão. Se vai à Assembleia só aqueles que não querem ter decisão, vai acabar sendo um problema, né, Júlia? Com certeza, com certeza. Caiu sua ligação? Ah, achei que tinha caído sua conexão. Não, deu uma travada aqui. Mas você fala sobre a questão da convocação. O que a gente pode pensar em meios de melhorar a convocação? Bom, primeiro sai daquele tradicional, aquela lista de tópicos, né? Aquela comunicação feia, nada atrativa que o pessoal usa. Hoje em dia, em direito, a gente fala muito em visual law, que é colocar ali uma linha do tempo, colocar um visual bonito, tornar isso atrativo. Qual nome? Visual Qual o nome law. Ótimo. É design. Sim. Traduzindo é design. É ter cuidado de fazer a comunicação mais leve, concorda? Exato, não adianta. Mais eficiente. E mais leve. E não adianta você colocar no teu elevador aquela folha de sulfite, convocamos os condôminos, aí pauta. Não, no teu condomínio, no teu elevador, você coloca um save to date. A convocação você manda para os seus condôminos no papel físico, por e-mail, por um WhatsApp, porque primeiro que as visitas não precisam ficar lendo a tua pauta do dia, né? Ou que, principalmente, quem vai lá para comprar um imóvel ou alugar, é fundamental que não leia a pauta, né? Você sabe que quando a gente faz due diligência imobiliária, a gente pede as pautas de assembleia, né? Para entender o perfil do condomínio. Ah, é? Eu peço. Essa eu nunca tinha pensado, é verdade, hein? Porque você não sabe se está para aprovar uma obra cara, se tem uma reclamação ou um processo em segredo de justiça que não sai na certidão. Então, E mais, pela ata de assembleia, você descobre se aquele condomínio tem muito litígio ou não. Nada como falar com um advogado assim, né? Excelente ideia. O corretor precisa saber mais disso, né? Porque realmente é importante, né? São duas coisas que a gente brinca que olha, né, numa diligência para compra e venda de imóvel. Os carros da garagem, o estado da garagem, tanto de estrutura quanto do carro, e as atas de assembleia. Por quê? Se os carros que estão ali são muito superiores aos seus, significa que as pessoas têm um padrão que não é exatamente o seu e vão aprovar rateio com certeza. Sensacional, Juliana. E se é muito inferior, não vão aprovar nada nunca e você vai querer fazer as coisas e vai ficar patinando. Então, esteja equilibrado. Olha,
esse lado da Juliana, corretora de imóvel, eu não conhecia. Não conheço. Estou gostando, Ju, estou gostando. Mas são coisas que a gente vê no dia a dia, né? Porque o que é um condomínio, Valmor? É uma agremiação de pessoas com o mesmo propósito. O que é morar num lugar que me traga bem-estar e segurança? Só que para eu ter bem-estar, eu preciso estar com pessoas que tenham um perfil pelo menos parecido com o meu. Não Sim. dá para uma pessoa que é baladeira, que gosta de receber gente em casa e fazer altas festas, morar num condomínio que tem um monte de idoso e vai se incomodar com aquele barulho. Da mesma forma que não dá uma pessoa que tem família, que tem filhos pequenos, ir morar num lugar que não tem área de lazer e querer que o condomínio arrume isso. Então você precisa saber em que massa você se encaixa. Olha, e a gente inclusive está se mobilizando, você vai ser convidada, nós vamos fazer um trabalho específico para a comunicação de idosos em condomínio. Porque eu acho que 70% a 80% do que a gente tem de demanda no debate síndico é da falta de respeito, e são coisas pequenas, Juliana. Uma iluminação, uma faixa, um degrau, e a gente está aí unindo, até tem gente que já está aqui entre nós, que está nesse projeto, e queremos contar contigo, para a gente trabalhar isso, de como o condomínio respeitar mais o idoso, porque, pasmem, gente, são os que mais seguram as inovações e os investimentos no condomínio. Sim. Porque normalmente essa pessoa já está aposentada, o investimento é menor. Então, se ela não está bem, se ela não é bem tratada, ela também não vai tratar bem o todo. E a Juliana começou o discurso que é uma agremiação de pessoas que têm o mesmo ideal, a mesma finalidade de vida. E é neste momento que isso muda. Se você não participa da dor, nem da criança, nem do idoso, e até, por que não, do baladeiro, esses grupos não vão participar do todo. É isso, Juliana? Exatamente isso. E você fala, o cuidado com o idoso, eu sempre falo, já falei aqui em outras lives, que a gente precisa adequar a nossa gestão com o perfil do condomínio. Então, imagina um condomínio de idosos que tem uma certa dificuldade com tecnologia e o síndico resolve simplesmente fazer uma assembleia virtual. Sim. Sabe, a pessoa mal sabe ali usar um zap, como eles falam. Zap. E aí você quer fazer não só a assembleia virtual, mas que a votação seja por meio do portal da administradora. Então, assim, gente, não encaixa nessa realidade. Então, qual a realidade que você está gerindo? Né? Mas você é síndico de um condomínio no litoral que as pessoas só vão para veraneio. Você não vai fazer uma assembleia presencial porque está todo mundo na cidade de trabalho dela. Então, esse feeling, esse encaixe, ele é necessário. Importante. Falando nisso em integrar, deixa eu integrar as pessoas que estão aqui, que eu não falei ainda. Bárbara Berger, Masterserve Condomínio, Tector, Val Eventos, Oliche. Tem uns que eu escrevo, depois eu não entendo. Gomes Sindicatura, IAD Seguros, Sheila Militão, seja muito bem-vinda, Sheila. O Juliana, você participou hoje, a gente fez um debate síndico, para quem não faz parte do grupo da família, a gente falando de um assunto parecido com o que nós estamos falando agora, que é como a gente melhorar o respeito que os condôminos têm pelo síndico. E a Sheila é uma das precursoras nisso, porque ela é uma pessoa Juliana, você não conhece, precisa conhecer. A Sheila é a indignação em pessoa. Ela briga por tudo e por todos. Lift Company, seja muito bem-vindo, Lift. Se for o Marcelo, vê se aparece, Marcelo. Turguilho e Alex Moscardo, sejam todos muito bem-vindos. Apertem o aviãozinho aí. A Juliana hoje está muito light. Ela tem um tom de conversa muito bom, mas ela fica brava também, gente. Vocês estão achando que toda essa luz que vocês estão vendo aqui, falando pausado, de boa dicção, eu já vi ela perder e fazer cobrança. Sem estapear ninguém. Mas sabendo se posicionar.
como mudou muita gente, Juliana, fala disso de novo, uma fala que você já fez nos primeiros 10 minutos, do como responder quando você é confrontada. Bom, deixa eu lembrar aqui o que eu já falei tanta coisa. Primeiro, a firmeza de posicionamento. Né? Acho que quando você tem convicção do que você está fazendo, das suas decisões, você tem firmeza de posicionamento. Isso é essencial. Lembrar do respeito na forma do trato. Se você quer ser respeitado, você respeita também. E saber o seu limite. Né? Então, assim, se eu estou irritada com uma situação, eu já tive situações de falar para o condomínio, olha, não vou falar com você agora, não tenho condição, depois a gente conversa. Dependendo da gravidade da situação, não vá conversar com essa pessoa sozinha. Esses dias teve uma notícia de uma advogada que foi empurrada pela síndica na escadaria de um condomínio porque foi cobrar uma dívida. Sim. Gente, já tem uma animosidade. Você vai na porta da pessoa que é de frente com a escada. Sim, não que justifique de forma alguma, pelo amor de Deus, um ato desse. Mas você precisa ter os seus cuidados também, né? E não a imediaticidade, porque a gente também não é 100% disponível do condomínio, mas estar disponível para responder em tempo aceitável. Isso é importante. E ela comentou mais uma coisa que é importante entender, que a animosidade nem sempre é dirigida à pessoa. Exato. E sim ao... Exatamente. Então isso é importante. A pessoa vem brava por uma série de motivos. Outra coisa que a Juliana comentou também. No caso do condomínio residencial, que é o foco do nosso trabalho aqui, a pessoa está voltando para casa depois de um dia que nem sempre foi bom. Aí é o que ela acabou de dizer. Aí alguém bate na porta para cobrar alguma coisa. Vai ser empurrada, não vai ter jeito. Não deveria, né? A gente fala muito hoje em dia de inteligência emocional, equilíbrio, mas, gente, na filosofia ela é linda. Na prática é bem diferente, né? Mas você não pode levar para o coração. É isso que eu falo, não pode levar para o coração. Você está ali para fazer o seu serviço, você está fazendo o seu serviço. A pessoa ela pode estar irritada com N coisas. É a mesma coisa do trânsito. A pessoa te fecha no trânsito, você não vai jogar o carro em cima. Deixa seguir. Eu não sei o que aconteceu com ela, não sei se ela está com algum parente doente, se ela recebeu uma má notícia aquele dia. Então, eu costumo dizer que toda história tem uma cortina. E por trás dessa cortina tem o real motivo. E ele nem sempre vai aparecer ou vai aparecer lá na frente. Eu já presenciei situações, eu estava como advogada, não como síndica nesse condomínio. A pessoa chegou muito brava, brigando com a síndica, gritando, que a gente foi conversando, acalmando. Daqui a pouco ela falou assim, eu só estava precisando de um abraço. É verdade. Que bom, né? Isso. Que bom, né? Que você entendeu que você está precisando de um abraço e que não é o problema do elevador, entendeu? Mas acontece, você está cansado, você teve um dia estressante, você chega ao elevador, os 2 elevadores estão quebrados. Que porcaria esse síndico que não faz nada. Mas será que foi o síndico? Não é o síndico que faz a manutenção, gente. Não é o síndico que faz manutenção. E eu queria aproveitar a brecha, viu, Juliana? E talvez ele até colocou na previsão dele que precisaria de uma assistência melhor. E a Assembleia não aprovou. Exato. Exatamente. E a Assembleia não aprovou. Por isso, o assunto hoje, gente, com Juliana Egea, é justamente falar da Assembleia. E tudo que a gente está falando aqui roda em torno da Assembleia. Ela já falou sobre a importância de adequar a convocação ao perfil de usuário, né? Ao perfil do morador. Se você tem um monte de gente jovem, famosa geração aquário, a reunião que ela está propondo de 1h30 é bom ser de 20 minutos. Mas, se a tua turminha é da outra geração, que precisa desacelerar, que precisa conversar, que precisa ter uma integração, que precisa do café. Né, Ju? Tem muito lugar que eu vejo, e a gente participa disso faz tempo, que a Assembleia é um evento. E até é engraçado, porque normalmente eu sou prestador de serviço, eu vou participar da Assembleia de alguém. Aí essa Assembleia começa 1h30 antes.
pessoas conversam, tomam café, etc, etc. Mas isso tudo, gente, também faz parte da preparação para a Assembleia. Entender o teu povo e a sua interlocução. Exatamente, sem dúvida. Essa estratégia do café, de começar antes, ela é muito interessante, né? Porque Sim. você já vai quebrando ali aquela barreira que tem entre a gestão e o se tem, se não tem, aproxima mais. A pessoa chegou do serviço, está cansada, já come ali um pedacinho de bolo. É algo que eu gosto. É reunião informal de conselho, é reunião de comissão, é treinamento de brigada de incêndio. Não custa ter um suquinho, um bolo, um salgado, você torna o ambiente mais acolhedor. Uma coisa que influencia muito também, Valmor, é a iluminação. Então, se você chega num lugar, a Assembleia já é um clima mais ou menos tenso. Todo síndico, ou pelo menos 90% dos síndicos que a gente ouve falar, tem receio da Assembleia de previsão de contas e prestação de contas. Previsão orçamentária e prestação de contas. Não sei Por que porquê, será, né, Juliana? né? Não sei, né? Mas enfim. Será? Aí você chega num ambiente... Já que Pode eu falar, desculpe. cortei, eu quero insistir nisso. Gente, por que muito síndico tem essa preocupação? Porque ele faz o planejamento. Ele chama toda a nossa família aqui para prestar consultoria. Ele se informa com a Lift como é que é a melhor manutenção do elevador. Ele vai aqui, ó, a gente falando de briga, tem um cara aqui que é Agravo Advocacia. Ele fala com o pessoal da Agravo, como é que ele faz para não agravar as informações. Ele conversa com a Suzana de Castro, com a Traco Condominial, e aí a Sheila diz que condomínio não é engessado. Não é mesmo. Não, não é. Então, é importante essa situação de poder entender antes de chegar. Aí ele faz todo o planejamento. Bacana. Vai para a Assembleia e não aprova. Por que será que ele tem medo da próxima Assembleia que ele vai ter que prestar conta, gente? Porque nada foi feito e vão querer cobrar ele. Você sabe que o maior exemplo dessa questão de não aprovar, e toda vez eu gosto de citar esse exemplo, eu não sei se você se recorda do edifício Andréas, que desabou lá em Fortaleza. Sim. Né? E uma das vítimas, infelizmente, foi a síndica. Essa síndica já tinha pautado a obra 4 vezes e a Assembleia não tinha aprovado. Então, assim, lógico, é uma situação extrema, mas é real, porque eu estou fazendo uma obra de restauração de fachada num condomínio, uma obra de R$400 mil. Então, o síndico não tira esse dinheiro do nada. E algo que eu coloco para os meus condôminos é que tipo de condomínio você quer ter. Porque eu posso cortar a despesa, não existe almoço grátis, vai sair de algum lugar. Sim. Assim, um condomínio sem manutenção preventiva, ele tem de cara 30% de depreciação. De cara, 30%, porque a falta de manutenção deprecia o imóvel. Isso é um dos fatores. Mas também a gente tem que ter um equilíbrio, porque uma cota condominial cara tira a liquidez do imóvel. Sim. Então, você tem que ter um bom senso, uma balança, mas sempre muito consciente com o tipo de condomínio que você quer ter. Você quer ter um condomínio que tem segurança na porta? Tem um custo. Você quer ter um condomínio que tem professor de educação física para dar aula de natação? Tem um custo. Você quer ter um condomínio enxuto? Tem outro custo. É bem o que a Sheila falou, condomínio não é engessado. E nunca um vai ser igual ao outro. Verdadíssima. Olha, gente, ela me assustou aqui que eu estou até pensando. 30%? 30%. E eu vou dizer para vocês, cara, que eu estou com um problema desse em um dos meus condomínios. Foram enrolando a manutenção. Era um condomínio que a taxa condominial era por volta de R$700. E ela foi agora para 1.200. E eu estou compactuando com a Juliana, porque o custo da unidade caiu em média 35%. Porque você tem 2 problemas. 3 anos de condomínio muito alto e a insegurança, porque é um problema estrutural, de como vai ficar esse condomínio. E obras estruturais, elas são sempre bastante delicadas, né? São Isso mesmo. É muito real.
Eu assumi um condomínio em Perdizes, está indo para 4 anos que eu estou lá como síndica. É um condomínio de 8 apartamentos. Eu brinco que às vezes parece uma vilinha do Chaves, de tão pequenininho que é. Mas é um condomínio que eu gosto demais. E eles estavam com um problema seríssimo de infiltração, com alguns pontos já comprometido a estrutura, né, na garagem. Pra você ter uma ideia, a piscina estava vazia, porque se enchesse a piscina, fazia uma cortina de água na garagem. Ô, louco. É, agora imagina, uma obra de impermeabilização, a obra foi orçada inicialmente em R$ 700 mil. Sempre aparece um aditivo ou outro no meio do caminho, graças a Deus não tivemos muitos, mas aí em 4 anos nós terminamos a obra no passado e agora vamos passar para a parte de restauração de fachada. Você vê, são 4 anos arrecadando, são 4 anos investindo. O prédio, por ser 8 apartamentos, já tem uma cota condominial mais alta, porque você tem pouco rateio, né? Tinha 50% do prédio estava à venda, tinha 4 apartamentos à venda, há bastante tempo, aliás, e desse 1 ano para cá que a obra de impermeabilização terminou, um apartamento já foi Olha, vendido. que bacana, hein? Então, assim, isso é muito real. É muito real, primeiro porque a gente falou muito do prazer de chegar em casa, né? Você se sentir acolhido. E é horrível você chegar em casa e encontrar um lugar sujo, mal cuidado, com manutenção para fazer, né? A gente já quer fugir dali. Você tem essa questão, você tem a questão da desvalorização. Então, é uma série de fatores que leva o preço do imóvel lá para baixo. A Juliana comentou aqui também, quem entrou agora, o Frederico Carvalho, a Elisa Mitori, Matheus Carvalho e a Maria Belisca. A Juliana comentou uma outra coisa interessante, que é a questão de como se faz uma viabilidade de compra ou de venda de um condomínio. E um dos itens que ela citou, que eu achei muito curioso, é olhar as atas das assembleias. Olha a importância disso. Então, ela tinha um condomínio de 8 unidades, que a metade estava à venda, com uma obra estrutural cara e sofisticada, que inclusive a piscina não podia encher, que fazia uma cachoeira. Alguém que está chegando, gente, vai comprar um apartamento em um prédio desse? De forma alguma. Né? Com tanta oferta que tem no mercado hoje. Sim, com tanta oferta. Veja a importância desse nosso papo hoje, do tema de hoje, que é a assertividade numa assembleia. De tudo. De como você recruta, como que você faz a gestão das rejeições, de como você motiva a parte que está contigo. Porque, primeira fala que eu fiz lá atrás, mineração e eleição só depois da apuração. E assembleia é idem, gente. Uma boa gestão de síndico está extremamente ligado às assembleias. Uma fala recorrente aqui na família Debate Síndico. Ajuda o síndico a te ajudar. Né, Juliana? Você, como síndica, o que você acha dessa fala? Total, né? Tropa de elite. Quem quer rir tem que fazer rir, não tem jeito. Não tem jeito, gente. Assim, se você mora num condomínio, você não quer que determinada pessoa seja síndica, mas ela se opõe à gestão de toda forma, e você não se posiciona porque não quer problema, você está criando um problema. Então, assim, se o seu síndico quer trabalhar, se o seu síndico quer mostrar resultado, valoriza, porque é uma tarefa árdua. Não é difícil. A gente, quando vai propor algo, a gente sempre tenta tirar o filtro pessoal e entender o que aquela comunidade precisa. Então, assim, eu não vou propor uma obra porque eu acho que um vaso vai ficar mais bonito ali na frente. Não, eu estou propondo esse vaso aqui porque esse verde traz um ambiente mais acolhedor, valoriza toda a característica. Por que que tem aquilo? Então, se você tem uma pessoa disposta a investir tempo, porque cada proposta que teu síndico te leva, ele investiu muito tempo naquilo, seja pesquisando ideias, seja participando de congressos para entender quais são as novas tendências, seja indo atrás de empresas para fazer orçamento. Balizar orçamento não é uma coisa simples.
Então, antes da Assembleia tem muito trabalho envolvido e isso precisa ser valorizado. E você, síndico, facilita as pessoas te valorizarem, né? Tem uma comunicação clara, envia as informações necessárias para que as pessoas não sejam pegas de, vou aumentar a tua cota condominial em 30%, ali, pá, na hora. Pô, mas peraí, por quê? O que está acontecendo? Né? Então, as pessoas, elas precisam ser azeitadas antes. Sim. Para chegar, eu acho que assim, o grande ponto é chegar na Assembleia com uma causa jamais madura. Porque a Assembleia nada mais é que a coroação do serviço do síndico. Ou é a apresentação... Gostei. Frase bonita, né? Surgiu agora. Gostei. Ou é a apresentação da conclusão do trabalho que foi feito ao longo de um ano, ou é a proposta de um novo trabalho. Então, é ali que vai ser determinante para a vida do teu empreendimento. Então, apresenta a proposta, o porquê da proposta, como ela vai ser executada e depois dá o feedback. E não adianta levar 500 propostas de uma vez, você não vai agradar todo mundo. Então, se esse ano você agradou os fitness, o ano que vem agrada o outro grupo, vai mesclando as coisas para você atender o máximo de pessoas possível. A gestão ela não pode ter uma visão focada só. E para que harmonize quem vive nesse prédio, né? Quem vive nesse condomínio. Exato. A gente comentou, usou como figura de linguagem o jardim. Uma coisa que nem todo mundo sabe. Existe uma cota mínima de verde no condomínio. E eu escuto falar sempre. Esse jardim aí, feio, chato, que gera aranha, que gera não sei o quê, existe uma cota, gente. E o síndico precisa cumprir isso. Não é simplesmente porque achou bonito. Existe uma cota mínima legal, tanto de área verde como de área permeável, né? Porque você tem que ter ali um percentual do terreno em área permeável. Existe, eu tenho um condomínio que as árvores são catalogadas, então para fazer qualquer tipo de poda, morreu um exemplar, eu tenho que fazer um processo na prefeitura de supressão de exemplar, tem que replantar, tem que fazer a compensação. E detalhe, a gente fala muito em responsabilidade civil e penal, mas existe também a responsabilidade ambiental do síndico. E essa responsabilidade ela é objetiva. Então, assim, não depende de comprovação de culpa. Errou, vai pagar. Cortou uma multa, uma árvore, a multa é certa. Não tem fiscalização. Se tiver, meu amigo, a dor de cabeça é alta. Juliana, eu comento sempre aqui. VCB, não tem fiscalização. Não sei o quê, não tem fiscalização. 90% das multas são de denúncias internas. São. Eu tenho números disso, gente. Internamente, alguém denuncia ou até fala por inocência e acaba gerando uma denúncia. E além disso, eu já tive um problema que não foi nem denúncia externa. Tem uma casa de frente para o prédio, uns prédios, que estava com a caixa d'água destampada. O zelador foi, conversou, pediu para tampar, a pessoa simplesmente ignorou. E na época nós estávamos com surto de dengue na região. O que a gente fez? 156 fez a denúncia. A prefeitura foi, notificou, mandou cobrir. O camarada me cobriu com uma lona, mas a lona fez uma barriga e encheu de água em cima. E copiou. Olha a emenda do soneto. A prefeitura ligou para mim para saber se tinha sido resolvido o problema. Falei, olha, ele colocou uma lona, mas a lona embarrigou e está com água em cima. A casa foi multada. Aí o vizinho fez uma denúncia no bombeiro dizendo que o condomínio estava sem AVCB. É justo, vai. Aí chegou o bombeiro aqui no prédio. Valmor, mas o bombeiro estava com tanto sangue nos olhos. Primeiro que eu nem sabia que ele veio do nada, tá? Eu sou do corpo de bombeiro, tá aqui. E realmente era, que checamos credencial, tudo entrou. Ele foi do barrilete à garagem, vasculhou o prédio de cabo a rabo. Denúncia, e aí depois... né? Mas ele vasculhou o prédio de uma forma que eu nunca tinha visto, mas nem na data de vistoria de renovação aquilo acontece. E aí, depois de 15 dias, veio como o resultado que o condomínio estava 100% regular. Já pensou se não tivesse?
E é comum não estar, É, viu, gente? A Juliana está contando bem, deu tudo certo, mas, de novo, a nossa pauta aqui, nem sempre se aprova as coisas na Assembleia, é comum o condomínio não estar tudo em ordem. é, E para fiscalização e denúncia, não adianta estar 95, tem que estar tá 100%. 100, E, né? e nessa questão de assembleias e de aprovação, uma coisa que impede muito renovação de AVCB é corrimão. Então, o condomínio tem aquele corrimão que não é contínuo, para refazer não é barato, às vezes a emenda não dá certo, tem que refazer o corrimão inteiro, e aí a pessoa fica postergando, porque quem é que vê a escada de emergência, aí não renova o AVCB, e aí começa a bola de neve. Numa situação dessa, teria um sério problema, porque teria 30 dias para regularizar. Vocês estão vendo porque que a gente é muito fã de síndico, porque não é fácil, viu, gente? Lúcia Duarte, seja muito bem-vinda. Manuel Clésio fez uma live com a gente que precisamos repetir, que era falando do zelador super-homem. Juliana. Oh, vou assistir. Zelador é coisa para super-homem, né? Ser síndico não é fácil, zelador também não. Josimar Ramondo, Adolfo Veridiano. Gente, vocês entraram muito no final, mas essa live vai ficar gravada, ela vai estar no YouTube, haverão os cortes no Instagram, no TikTok. Participem, veja mais, mande para todo mundo. Vê que a Juliana trouxe só informações de primeira linha. Eu ia tentar resumir, eu não consigo mais de tantas. Tentar fazer um apanhado? Vamos fazer, mas deixa eu te falar uma. Você me contou duas que me surpreenderam muito. Tem um tal de um cara chamado Sócrates, lá de antigamente, que ele dizia que só os gênios observam o óbvio. E você falou duas coisas tão óbvias que eu nunca me atentei, e aí eu quero que você me ajude. Você vai a um condomínio e vai comprar um imóvel lá. Você não vai ter muita facilidade de perguntar para o síndico: deixa eu ver suas atas, que eu quero ver como é que está. Mas elas normalmente, gente, estão no cartório da região. Ela estando no cartório, Juliana, a pessoa pode ir lá e solicitar essa ata? Sim. Ela é pública? Ela é pública. Você paga uma taxa e tem a cópia disso. Olha que dica, gente. E outra que eu gostei também: veja o carro do seu vizinho. Faça uma apanhada você, Juliana. Agora tem que explicar para o pessoal por que eu vejo o carro, né? Mas vão ter que assistir a live para entender. E é super importante, só para dar mais um spoiler para quem vai ter que reassistir a live. Se o condomínio é uma agremiação de pessoas com a finalidade comum, é importante que o perfil seja comum também, né, Juliana? Exatamente. Senão não tem jeito. Eu já tive uma cliente que ela precisou trocar de apartamento porque vai fazer uma obra, aprova. Porque para aquelas pessoas essa era a realidade, né? Então, assim, resumindo o tema Assembleia, que é o nosso foco aqui, tenha uma pauta concisa, comunique-se com seus condôminos antes da Assembleia. Se necessário, faça reuniões informais para discutir alguns assuntos. Reúna-se com seu conselho antes da Assembleia para ter ali uma aprovação de contas. Veja se eles têm alguma dúvida. Previsão orçamentária, principalmente previsão orçamentária, quando vai ter reajuste, manda para os seus condôminos uma semana antes, com as justificativas daquele reajuste, para que ele consiga avaliar. Abre um espaço de perguntas e respostas. Relembre seus condôminos que tem assembleia aquele dia, porque eles esquecem, acontece, e entenda a linguagem do seu público. Né? Entenda com quem você está se comunicando para usar a linguagem adequada. E depois, dê o feedback. Né? Eu gosto sempre, Valmor, de um dia depois da assembleia, mandar um resumo para o pessoal. Olha, agradeço quem participou, foi isso que foi deliberado, vocês vão receber a ata pela administradora depois. Mas é bom porque quem não participou já toma pé do que foi decidido, e quem participou tem ali um resumo. É uma prática que eu gosto bastante. Gente, vocês estão reparando por que eu sou fã da Juliana Egeia, né? E com esse jeitinho, assim, tranquila, porque a gestão, se ela for
transparente, gente, se ela for cooperativada, se ela for no princípio de, como disse a Juliana, de um grêmio, sempre vai ser bom. O que acontece que nem sempre é assim. Segue, Vicky. Você chegou bastante no final, mas essa live vai estar gravada, veja. Rafael Lima, síndico. Rafael, muito assunto que você deve participar e comentar depois. Ju, você já está acostumada, mas eu não posso perder, porque faz parte da ritualística da nossa livecast. Aqui a nossa lâmpada de Aladim, para que você faça 3 pedidos sobre o nosso tema chamado gestão de assembleia. Você conseguiu ouvir tudo ou não? Não, cortou. Eu ouvi até você falar que eu já estou acostumada. Isso. A gente aqui vai esfregar a lâmpada do Aladim e pedir para que você faça 3 pedidos pertinentes ao nosso assunto. Que o Aladim venha ajudar a gente nessa gestão de condomínio que é tão complicado, né? Bom, Acho que um dos pedidos dela é silêncio, né? Vamos ver se ela consegue voltar, retornar. Agora sim. Aqui para mim. Agora voltei. Bom, gente, o que eu peço é muita resiliência, né? Tanto dos síndicos para que saibam lidar com as adversidades. As pessoas depois da pandemia estão bastante intolerantes. Muita sabedoria para síndicos e condôminos e que as pessoas aprendam a viver em coletividade. Porque quando eu aprendo a respeitar o espaço do outro, eu aprendo a ouvir a opinião do outro, eu consigo viver com mais harmonia. E isso nas assembleias também, porque quando eu respeito o espaço do outro falar, o meu espaço de falar, a gente consegue tomar decisões mais maduras. E é isso aí, é lembrar que os problemas existem, os problemas não necessariamente é só do outro, é de todos, e para isso tem que ter alguma harmonia, alguma empatia para aquela frase, gente, para que a gente possa ajudar o síndico a ajudar a gente. Juliana, foi um prazer, como sempre, obrigado pelas dicas. Vamos participar mais, que gostaria muito que você participasse desse evento que a gente vai fazer, com foco na terceira idade e nos menos favorecidos, seja lá que tipo de problema seja, criança, mobilidade, etc, etc. Tem uma outra bandeira muito legal que já me pediram, que a gente vai fazer também, que é o cuidado com os aspectos, os espectros, os autistas. A gente vai fazer isso aí também. Tá bom? Isso é muito importante. Agradeço o convite, o espaço. Estou à disposição. Sempre que tiver oportunidade, estou contigo no evento também. Excelente. Quinta-feira, 18h30, @debate síndico. Estamos sempre aqui. E vá no blog, vá no Instagram, vá no YouTube, tudo isso é para vocês. E para isso, vou fazer o que a Juliana falou. A gente precisa de feedback. Dê o feedback para a gente discutindo. Até a semana que vem. Ju, obrigado de novo. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.